Abra sua Bíblia, por favor. Eu quero dar uma orientação, seguindo um pouquinho ainda o que eu falei na semana passada. Livro de Jonas. Depois nós vamos buscar a presença de Deus e orar também no final da reunião. Jonas, lá no Antigo Testamento, mais fácil você em Mateus, e vai voltando Malaquias para você achar Jonas, fica mais fácil. Quero dar Jonas capítulo 2. em troca ao teu amor, Aliviar a dor. aliviar a dor De quem me fez sofrer. de quem me fez sofrer. Quero ter a mansidão no olhar. Quero ter Cante a mansidão no olhar. a mansidão no olhar. Tudo que eu falar, Em tudo que eu falar, quero mostrar a você. quero mostrar a você. Foi assim. Foi assim que um dia eu ouvi a tua voz. Teu Espírito tocou em mim. Teu Espírito tocou em mim. Eu vim aqui. Eu vim aqui. Toca, Deus. Toca, Deus. Agora fala. Agora fala no meu coração. Vem responder a minha Vem oração. responder a minha oração. Vem me querer. Vem me querer. Eu sou teu. Usa minha vida. Usa minha vida como bem quiser. Estou contigo. Estou contigo para o que vier. Tu és meu Deus. Novamente com mais fé. Toca, Deus. Toca, Deus. Cante para Deus. Fala no meu coração. Vem responder a minha oração. Vem me querer. Vem me querer. Eu sou teu. Eu sou teu. Usa minha vida. Como bem quiser. Estou contigo. Estou contigo para o que Tu vier. és meu Deus. Tu és meu Deus. Na semana passada, olha um pouquinho para mim, nós demos uma orientação a respeito da oração, da importância do cristão orar com instância. Orar com instância significa orar com perseverança, significa orar sem desistência. E falávamos daqueles cristãos, né? Pode-se dizer, alguns grupos, né, de pessoas cristãs, que elas não têm uma vida realmente de oração. A prática da oração não faz parte da vida delas. Elas oram pouco, às vezes oram quando estão no culto. Saindo do culto, elas não têm uma vida acompanhada de oração. Existem aquelas que não oram, porque, infelizmente, elas não creem que a oração traz respostas. Você diz, mas como? A pessoa é cristã e ela não crê que a oração traz resposta? Existem cristãos que eles creem que Deus ouve o pastor. Eles creem que Deus ouve outras pessoas. E às vezes eles chegam ao ponto de dizer
Não, Deus ouve o pastor, Deus ouve outras pessoas, mas a mim não ouve. Eu já ouvi pessoas dizerem isso. Elas não oram porque elas creem que Deus ouve a oração dos outros, não delas. Existem cristãos, um grupo de pessoas, né, que não oram porque elas são de fato acomodadas, elas são preguiçosas, elas vão e muitas das vezes gastam muito tempo no seu dia a dia, às vezes inutilmente. Elas gastam o tempo inutilmente com tantas outras coisas, mas elas não querem despender um tempo para falar com Deus. Por quê? Elas creem que a oração traz respostas, elas creem que Deus responde, mas elas são espiritualmente preguiçosas, acomodadas. Então elas vão despender muito tempo com tantas coisas, mas não despendem o tempo, não usam o tempo, não se empenham para orar, porque elas são acomodadas. Existem cristãos que não oram e não vivem uma vida de oração porque eles são imediatistas. Eles dizem assim: não, eu quero orar, mas eu quero ser respondido logo. Então, se eu não for respondido rapidamente, então eu não oro, eu não quero ter esse trabalho de ficar perseverando por muito tempo. Por quê? Porque eles querem as coisas de uma maneira imediata. Se Deus vai me responder, a resposta virá rapidamente, então eu oro. Mas se eu tiver que orar por muito tempo, por uma coisa, aí eu não quero. Eles são imediatistas, eles querem as coisas de uma maneira imediata. Esquecem que a grande maioria, a maior parte das nossas orações, elas não serão respondidas imediatamente, elas não serão. Deus pode, tem coisas que nós oramos e imediatamente nós somos respondidos, mas a maior parte das orações que fazemos, elas não serão respondidas imediatamente. Uma coisa é Deus ouvir, e até no mundo espiritual Ele decidir que aquilo vai acontecer. Outra coisa é se concretizar, é acontecer nesse mundo físico, material que vivemos. Então, às vezes nós oramos, Deus ouviu e já determinou, autorizou, ordenou que aquilo seja respondido, que aquela resposta aconteça. Mas muitas das vezes, o momento daquilo se concretizar, muitas das vezes demora. Então nós temos que continuar perseverando, por vários motivos, para desenvolver um caráter perseverante, para mostrar nossa fé, nossa fidelidade. Nós temos que perseverar. Então existe um grupo de pessoas que dizem assim: não, se for rápido, Deus for me responder rapidamente, eu estou pronto para orar. Se for demorar, eu não quero. E existe aquele grupo, de pessoas que não oram também, porque são cristãos que vivem não por fé, mas eles vivem por vistas. Viver por vistas significa viver de acordo com aquilo que você está vendo. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que nós, cristãos, não podemos viver por vista. Não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Quer dizer, então existem aqueles que não oram ou não têm uma vida de oração, porque eles vivem de acordo com o que eles estão vendo. Se eles oram por algum objetivo e aquilo no mundo físico, natural, material que vivemos não aconteceu, ou as circunstâncias continuam do mesmo jeito, ou eles têm a impressão de que piorou, de que aquilo que eles estão pedindo parece que está distante. Quando eles olham as circunstâncias e eles veem que não houve ainda uma mudança, então o que eles fazem? Eles desistem. Eles simplesmente dizem: não, eu estava orando, mas não mudou nada, está certo, não mudou,
passou alguns dias, algumas semanas, a situação não mudou, então eu desisti. Eu desisto. Então, existem, de um modo geral, existem outros que não oram por outros motivos, mas esses são os motivos principais porque uma pessoa diz seguir o único e verdadeiro Deus, esse Deus que responde, e a pessoa não se empenha na sua vida de oração. Por quê? Por esses motivos, acima de tudo. A oração, ela não está direcionada apenas para a solução de problemas. A gente vai encontrar na Bíblia orações e versículos que falam da oração em busca de uma transformação espiritual. A oração ligada ao louvor, ligada à adoração. A oração pela obra de Deus, pelos objetivos do reino de Deus. A oração por um coração novo. Oração por um coração humilde. Oração por vários aspectos, vários motivos que inclusive estão voltados para a vida espiritual. Então, quando se fala, é preciso ter uma vida de oração. Então, alguns pensam assim, que a oração tem que ser vivida, praticada, apenas para buscar solução de problemas. Apenas para buscar solução de problemas. E isso é um grande engano. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. A Bíblia diz que nós temos que orar pela igreja de Jesus nesse mundo. A Bíblia fala de oração. Davi orou pedindo a Deus para lhe dar um novo coração, um novo espírito, oração para renovar as forças. Então a oração não está ligada apenas à solução de problemas. Quando eu tenho problema, eu oro. Quando eu não tenho, eu não oro. Não, a oração, ela abrange todos os aspectos da nossa vida. Todos os aspectos da nossa vida. Então, quando a gente orienta, olha, você precisa ter a sua vida de oração, o seu momento de oração. Você tem que ter uma vida diária de oração. Você não pode ficar esperando apenas quando surgem problemas. Ou você não pode ficar apenas esperando chegar aqui dentro do culto da igreja para você orar um pouco. Não, você tem que ter a sua vida de oração todos os dias. Ainda que você diga, eu não estou enfrentando nenhum problema. Não há nada grave, não há nada difícil, não há nada me afligindo nesse momento. Ainda assim, nós precisamos orar. Nós precisamos falar com Deus. A oração traz um quebrantamento. A oração nos ajuda a ouvir de uma maneira mais sensível, ter um coração mais sensível para ouvir a voz de Deus. A oração serve para abençoar os outros. A oração é necessária pela obra de Deus. A oração é necessária pela igreja de Jesus. A oração é necessária para que você se fortaleça. A oração, ela produz frutos extraordinários para todos os aspectos da vida. Mas esses frutos virão se a pessoa orar. Se a pessoa não orar, não vem. A oração nos traz benefícios extraordinários, mas se você não ora, se a pessoa não ora, se a pessoa não procura fazer da oração uma coisa prática na sua vida, diária, todos os dias, eu preciso separar o meu momento com Deus. Existe um momento de você agradecer, existe um momento de você pedir a direção de Deus, existe um momento para você se fortalecer, existe um momento de você dizer, Deus, eu estou enfrentando isso, passando por isso, tem aquela situação ali, eu preciso de transformação nisso aqui, oração por outras pessoas. Mas a oração só vai trazer respostas, só vai haver respostas se a pessoa orar. A Bíblia diz lá em Jeremias 33, invoca-me e eu te responderei. Então, se quer ser respondido, você tem que orar, não tem jeito. Eu quero ser respondido, mas você tem que orar. Se não ora, se não se empenha para orar, não. E hoje não, a gente já está falando há anos, né? E cada dia que passa, mais os cristãos às vezes vão se distraindo com tantas coisas inúteis.
cada dia vão se distraindo com coisas inúteis. Mas eu queria orientar aqui hoje sobre um ponto importante. Você já ouviu essa mensagem, mas eu vou voltar nela aqui. A Bíblia fala, olha um pouquinho para mim, eu vou ler, porque a gente tem que lembrar, não é só lembrar, crer, né? Que quando Deus responde, as circunstâncias podem ser as mais impossíveis. O ser humano pode estar diante de circunstâncias extremamente impossíveis, nada favorável. Ele ora, ele invoca a Deus em busca de algo que é da vontade de Deus. As circunstâncias, por mais impossíveis que sejam, elas não impedem Deus de se manifestar. E isso é importante dizer, porque às vezes cristãos, e Deus permite que às vezes o cristão fique diante de circunstâncias difíceis, e às vezes circunstâncias extremamente impossíveis. E às vezes cristãos esquecem: se eu invocar a Deus, Deus me responder, as circunstâncias que estão diante de mim, elas não impedem que Deus se manifeste. Às vezes a pessoa esquece disso. Às vezes a pessoa olha as circunstâncias e ela duvida, ela fala: as circunstâncias que estão diante de mim são difíceis demais. Elas são muito difíceis, então às vezes eu nem vou orar, nem ora. Às vezes o desânimo toma conta da pessoa, porque ela vê as circunstâncias tão difíceis diante dela, que ela diz assim: não vou nem orar, porque dá a impressão de que as circunstâncias são mais poderosas do que Deus. Então, todos nós já ouvimos a história de Jonas. Esse é um capítulo extraordinário, né? Porque Deus deu a Jonas uma ordem: você vai pregar em Nínive. Era uma cidade, havia lá 120 mil habitantes, e aquelas pessoas naquela cidade pecaram. O pecado se tornou tão abundante que Deus decidiu destruir aquele lugar com 120 mil pessoas. Vou acabar com tudo por causa do pecado. Mas antes ele resolveu dar uma chance. Antes de vir o juízo, a chance, a oportunidade. E mandou Jonas ir para lá pregar. Só que Israel já tinha tido no passado problemas com esse povo. Eles não se davam bem, já havia problemas no passado. E o povo de Israel tinha uma certa rixa com Nínive, com o povo de lá. Então Jonas, com o coração guardando aquela certa rixa, ele pensou o seguinte: eu não quero que esse povo seja livre, eu quero mais que eles sejam destruídos, que eles se arrebentem mesmo. Então, ao invés de ir para Nínive, para onde Deus mandou, ele foi para um outro lugar. Ele foi para Tarsis, entrou no navio, como quem diz assim: me mandou para lá, mas eu não vou, eu vou para cá, pensando que podia se esconder de Deus. E dentro do navio, em alto mar, o que Deus fez? Deus levantou uma tempestade naquele mar. Veio uma tempestade violenta, os marinheiros entenderam, perceberam: a causa dessa tempestade toda que estamos enfrentando aqui é esse homem aí, ele é o culpado dessa tempestade. Pegaram Jonas e o lançaram no mar. Não quiseram saber: vamos nos livrar da causa de tudo isso aqui. E lançaram Jonas no mar. Diz a Bíblia que Deus preparou, ele preparou um grande peixe para engolir Jonas. Deixa eu ler o versículo aqui.
algumas traduções diz deparou, mas o mais fácil, Jonas capítulo 1, versículo 17. Algumas dizem deparou, mas o mais fácil quer dizer Deus preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, tá certo? Então, olhe para mim, ele foi lançado ao mar, e Deus ordenou que o peixe, o grande peixe, o engolisse. Ele foi engolido e passou lá dentro 3 dias e 3 noites. Diferente de Jesus, Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe por causa dos pecados, por causa do erro dele, da desobediência dele. A desobediência dele o fez ficar no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Jesus esteve 3 dias e 3 noites nas profundezas da terra, aí por causa dos nossos pecados. Mas o ponto principal, capítulo 2, para a gente lembrar disso. Então Jonas estava dentro do ventre do peixe, já há 3 dias e 3 noites. Lá, o peixe normalmente nas profundezas do mar e Jonas lá dentro. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos Teus olhos, tornarei porventura a ver o Teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria abandonam aquele que lhe é misericordioso, mas com a voz do agradecimento, eu Te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Está certo? Então, olhe um pouquinho para mim. Então, às vezes, né, para vários aspectos, não é só em relação a solução de problemas, mas às vezes para vários aspectos da vida. Às vezes cristãos, eles não oram, eles não perseveram na oração, porque eles olham as circunstâncias. As circunstâncias são difíceis, às vezes elas se mostram impossíveis, e eles parece que dão mais ênfase, mais credibilidade às circunstâncias do que ao poder de Deus. E às vezes, inconscientemente e conscientemente, a pessoa diz: não, mas as circunstâncias que estão aí diante de mim são difíceis demais. E eles simplesmente o que fazem? Eles dizem: não, eu não oro por isso, eu não vou mais orar por isso, porque as circunstâncias são muito difíceis. Então, existem cristãos que eles deixam de obter respostas de Deus, eles deixam de obter e ter experiências na sua
vida com Deus, na sua vida de oração. Por quê? Porque eles olham as circunstâncias. As circunstâncias são difíceis ou impossíveis, eles, como quem diz assim, não, eu não vou nem lutar, eu não vou orar, eu vou deixar essa coisa aqui de lado, porque eles estão crendo mais nas circunstâncias do que no poder de Deus. Jonas estava nas profundezas do mar, dentro de um grande peixe, quase morto, desfalecendo. Mas ele, naquela situação, quase que desfalecendo, ele mesmo testemunhou, dizendo: eu me lembrei de Deus, eu me lembrei de Deus. O estado que ele estava não era uma condição normal, humanamente falando. Ele estava dentro de um grande peixe nas profundezas do mar. Ele não estava simplesmente no hospital, ele não estava em casa, ele não estava num deserto, ele não estava numa condição que se pode dizer uma condição normal. Não, ele estava dentro de um grande peixe nas profundezas do mar. Mesmo assim, ele lembrou-se de Deus e ele clamou a Deus, ele falou com Deus, ele abriu o coração, ele falou com Deus. E diz a Bíblia que ele mesmo disse, quando já desfalecia a minha alma, já estava nas últimas, desfalecia a minha alma, já estava quase morto, mesmo quase morto, ele conseguiu orar. E Deus o ouviu. O fato dele estar nas profundezas do mar e dentro de um grande peixe, aquilo não impediu que Deus o ouvisse. Existem algumas coisas que impedem Deus de ouvir a pessoa. A Bíblia diz, Isaías 59, que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos fechados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça, não vos veja, não vos ouça. O pecado impede a pessoa de ser respondida por Deus. A incredulidade impede a pessoa de ser respondida por Deus. As dúvidas no coração impedem que a pessoa seja respondida. Deus ouve qualquer um. Uma coisa é ouvir e responder. Então existem várias coisas que impedem que Deus responda a uma pessoa. Mas as circunstâncias nunca impediram que Deus respondesse a alguém, ouvisse e respondesse a alguém que o invocou de coração, com sinceridade, em busca de algo que era da vontade dele. Então, é importante você verificar como é que está a sua fé. E eu repito, isso não é só direcionado para a solução de problemas. Existem tantas coisas, inclusive direcionadas, ligadas ao aspecto espiritual. Ao aspecto espiritual, que poderiam ser alcançados, que se poderia conquistar, que se poderia receber. Mas às vezes os cristãos eles olham as circunstâncias e eles medem as circunstâncias e eles pensam assim: não, sabe, a circunstância é muito difícil, então eu prefiro nem orar, ou eu não vou nem orar por isso aqui, porque a coisa é assim, está muito impossível, a coisa está muito difícil, está muito impossível. Então eles fazem exatamente o contrário, né, do que Deus espera que eles fizessem, ou espera que eles façam. Eles, ao invés de falar com Deus e mostrar para Deus que creem que as circunstâncias não são nada diante da sua grandeza, eles fazem o contrário. Eles dizem: eu não vou orar. Às vezes não falam, simplesmente eles não lutam. Por quê? Porque não creem que Deus possa responder, mesmo que as circunstâncias sejam as mais impossíveis.
Então, nós temos que entender que viver a fé, ela, quando se fala sobre viver por fé, é viver por fé, é viver por uma certeza que nós adquirimos na palavra de Deus. Jonas podia muito bem se entregar, até porque ele foi parar naquela situação por causa da desobediência dele. Aquilo não estava nos planos de Deus. O objetivo de Deus é que ele chegasse lá para pregar e fizesse o que tinha que fazer. Ele desobedeceu e Deus o acabou permitindo e criando toda aquela situação. E ainda assim, quando ele abriu o coração, Deus o respondeu e o livrou. Deus deu ordem ao peixe, e o peixe chegou o grande peixe chegou na praia e vomitou Jonas. Por que o vomitou? Porque Deus ordenou. Deus deu uma ordem, o peixe obedeceu e vomitou Jonas. Saiu dali, ele foi pregar, e pregou até meio que de qualquer jeito, mas o povo abriu o coração de tal maneira, pessoas entenderam: nós vamos ter que nos arrepender, senão nós seremos destruídos mesmo. O rei e todo o povo, todos eles entraram em jejum, até os animais eles botaram em jejum, como demonstração de arrependimento. Ao invés de destruição, veio o livramento para aquele povo. Eles não foram destruídos porque eles se arrependeram. Então, se você diz, existem algumas coisas que impedem Deus de ouvir e responder, existem. O pecado é uma delas. O pecado faz uma separação entre a pessoa e Deus. Ela precisa, se está em pecados, cometeu pecados, ela precisa confessar e se arrepender para que essa separação saia. Mas o pecado impede que Deus responda a pessoa. Então, tem pecados, tem que confessar e se arrepender. Mas não é só o pecado, a incredulidade no coração. A pessoa está dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas muitas das vezes ela está sendo incrédula e não percebe que está sendo incrédula, porque ela vê situações impossíveis na frente dela e ela diz: eu não vou orar, porque o que eu estou vivendo aí é muito difícil, as circunstâncias são muito impossíveis. Então, há cristãos que poderiam experimentar, colher respostas de Deus, que poderia servir até como um testemunho, até para que despertasse a fé de outras pessoas. Às vezes eles não experimentam, porque a incredulidade deles os fazem pensar que as circunstâncias são impossíveis demais. Eu não vou orar, é muito impossível. O que eu estou desejando, necessitando, o que eu queria que acontecesse, é muito difícil, é impossível demais. Não vou orar não. A incredulidade impede que Deus também se manifeste na vida das pessoas. Então, aqui está escrito, lembre-se disso, versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas. Várias coisas tiveram que acontecer para que Jonas fosse livre daquela situação. Mas ele teve que orar. Deus teve que preservá-lo. Deus teve que ordenar aquele peixe para vomitá-lo. Situações extremamente impossíveis aos olhos dos homens,
tiveram que ser vencidas para que ele fosse livre daquela situação. Mas isso para Deus nunca foi problema, nunca será problema. Deus tem todo o poder, toda a autoridade para todas as coisas, mas é preciso que a pessoa entenda isso. Amém? Deixe-me ler aqui Isaías 59. Para você lembrar que não são as circunstâncias que impedem Deus de responder. Às vezes as pessoas se justificam. Isaías 59, eis que a mão do Senhor ela não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Tá certo? Então, uma pessoa em pecado, praticando pecado, permanecendo no pecado, ela vai orar. O pecado faz uma separação. Ele impede que Deus veja e ouça aquela pessoa. É como se desapareceu, não tem como vê-la, nem ouvi-la. Então, se há pecados, o que se deve fazer? Confessar e se arrepender, para que a pessoa esteja livre. Não tem separação, nada impedindo que Deus me ouça, que Deus me veja, me ouça. Mas não é só o pecado. A incredulidade também impede que a pessoa seja respondida, que a pessoa seja de fato respondida. Jesus falando de um modo geral em relação também à oração, Jesus deixou isso claro. Se você crê, lembra de Marta, irmã de Lázaro? Queria um milagre. Jesus estava lá para fazer um milagre, ressuscitar, trazer o irmão dela de volta à vida. Mas quando tirou a pedra da frente da sepultura, saiu o mau cheiro, ele já estava sepultado há 4 dias. E quando veio o mau cheiro, o que disse Marta? Ela disse: Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias, totalmente incrédula. Como quem diz, pô, já tem 4 dias, não tem como trazê-lo de volta à vida. O que Jesus disse? Não te disse eu, Marta, que se creres, verás a glória de Deus? Como quem diz, essa incredulidade, ela não abençoa. Essa incredulidade impede que você veja a glória, o poder de Deus. Então, o pecado impede, a incredulidade também impede. Tirando essas coisas que impedem Deus de ouvir e responder a pessoa, o que ela tem que fazer? Viver a fé. Preciso viver a fé. Parar de ficar olhando para as circunstâncias. Tem muitas coisas, eu repito, porque as pessoas às vezes se concentram só e elas ficam ligando oração apenas à solução de problemas. A só solução de problemas. Tem coisas que nós vamos alcançar espiritualmente falando, se houver também um empenho da nossa parte em orar por aquilo. Vamos ter que orar por aquilo, não é só saber que aquilo existe, não é só saber que aquilo Deus pode fazer, não é só ter um entendimento, isso aqui existe, isso aqui Deus pode fazer, isso aqui Deus prometeu. Não é só saber que existe, que Ele prometeu e que aquilo pode se cumprir. Não, eu preciso orar para que aquilo aconteça na minha vida. Eu preciso orar.
às vezes não se ora, porque não se crê que aquilo possa acontecer. Eu dei o exemplo aqui semana passada. Jesus, por várias vezes, prometeu que enviaria o Espírito Santo. Quando Jesus estava para ser assunto aos céus, reunido lá com os discípulos, já havia ressuscitado, ali era o momento dele ser assunto aos céus, levado aos céus. Um deles perguntou: mas quando que vai restaurar o reino de Israel? Achando que era político, uma restauração política. E Jesus foi falando com eles e disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, todos os confins da terra. Então, Jesus, por mais uma vez, disse para eles: vocês vão receber um poder. Esse poder não é político, não é material, é um poder espiritual. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão as minhas testemunhas. E ele foi assunto aos céus, subiu aos céus. O que os apóstolos, o que os discípulos da igreja faziam ou fizeram a partir dali? Eles ficavam em casa de bobeira? Eles ficavam acomodados esperando que aquilo acontecesse? Não, eles iam diariamente para o templo. Eles iam para o templo orar, buscar, orar, buscar. Era uma promessa de um poder espiritual. Mas eles entenderam que eles tinham que lutar por aquilo. Então eles iam ao templo para buscar. Até que no dia de Pentecostes, que é uma festa, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. O Espírito Santo foi derramado sobre eles. Então, existem muitas promessas, inclusive direcionadas para a vida espiritual. Nós só vamos vê-las se cumprir na nossa vida se orarmos também por elas, se lutarmos também em oração. Então, há muitos cristãos que já poderiam ter tido grandes experiências, conquistado grandes promessas de Deus em suas vidas, inclusive em relação à vida espiritual. Muitas das vezes, tempos se passam, eles vão, às vezes, vendo os anos se passando, e eles dentro da igreja, sendo seguidores de Jesus, mas às vezes muitas promessas não se cumpriram em suas vidas, porque por parte de muitos deles não existe luta, não existe um empenho para aquilo, não existe um empenho para aquilo. Então, se não há um empenho também em orar por aquilo não acontece. Eles veem os exemplos na Bíblia. Homens e mulheres de Deus tiveram que orar, lutar em oração por tantas coisas, mas eles pensam que com eles não é assim. Vai ser automático. Eu vou entrar na igreja, vou lá no culto e automaticamente aquilo vai se cumprir na minha vida. Aquilo vai se cumprir. Não é assim. Nós temos que ter disposição para orar. Amém? Deixa eu ler aqui apenas alguns versículos para a gente orar e buscar a presença de Deus. Jeremias, é logo depois do livro de Isaías. Jeremias 33, versículo 3. Jeremias 33, versículo 3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Está certo? Deus, existem, para que se tenha às vezes uma consciência espiritual maior.
para que você compreenda de uma maneira mais clara o que Deus quer fazer, você tem que orar. Então aqui está se falando, acima de tudo, sobre isso. Isso não se aplicou apenas para o povo de Israel, mas se aplica a nós. Eu quero ter um discernimento espiritual maior. Eu quero ter um discernimento espiritual maior. Não é sair vendo coisas no sentido literal, é um discernimento espiritual maior. Eu quero ter uma compreensão maior do que Deus quer fazer. Eu quero conseguir compreender mais o que Deus quer fazer na minha vida, através da minha vida. Oração. Eu preciso orar. Vai acontecer automaticamente. Invoca-me. Isso não foi apenas para o povo de Israel, de um modo geral, mas isso se aplica também individualmente a cada um. Eu quero ter um discernimento espiritual maior das coisas. Eu quero ter uma visão maior daquilo que Deus quer fazer. Eu quero ter uma visão maior daquilo que Deus deseja de mim. Eu quero compreender mais. Espiritual. Não está falando de solução de problemas. Está falando de uma consciência maior, uma compreensão maior, um discernimento maior espiritualmente. Invoca-me, eu te responderei. Anunciar-te-ei. Vou anunciar para você coisas grandes e ocultas que você não sabe. E isso não se aplica, eu repito, apenas para apenas para o povo de Israel. Marcos, rapidamente no Novo Testamento, Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo, esse tudo, significa aquilo que é justo, agradável a Deus, está dentro da vontade de Deus. Por isso eu vos digo que tudo, quanto pedirdes em o quê? Em quê? Oração. Oração é o quê? Você fala com quem? Com quem? O que é orar? Falar com Deus. Eu sou um cristão, mas eu não tenho uma vida na prática da oração. A prática da oração não faz parte da minha vida. Jesus disse: tudo quanto pedirdes em oração. Você tem que orar. Não é ficar reclamando com um, falando com o outro, contando para um, contando para o outro. Não. O que você pedir em oração. Então a gente, para orar é falar com Deus. Tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebeste, e vos será, e assim será convosco. Tem que crer. Se a pessoa não crê, tem essa situação aqui, ou tem isso aqui que Deus prometeu, mas eu não creio que isso possa se cumprir na minha vida. Não crê? Se não crer, a incredulidade impede a resposta, ainda que a pessoa, aquilo esteja dentro da vontade de Deus, mas não crê. Quantos cristãos, por exemplo, estão, às vezes, há anos, seguindo Jesus? Você foi batizado no Espírito Santo? Ainda não. Quanto tempo você está seguindo Jesus? 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos? Você crê que o Espírito Santo existe, que foi prometido, que ele foi prometido por Jesus e é uma grande promessa para a vida do seguidor de Jesus? Eu creio. Você crê que o Espírito Santo é um poder que Jesus prometeu aos seus seguidores? Eu creio. Crê na existência do Espírito Santo. Crê que o Espírito Santo existe, mas não crê que esse batismo possa acontecer na sua vida. Então, se não crê, não acontece.
Eu creio que ele possa batizar outras pessoas, mas a mim eu não creio. Então existem cristãos que eles não creem que eles podem ser batizados no Espírito Santo. Eles não creem. Jesus disse: tudo que pedirdes em oração, crede que recebeste. Então não adianta eu pedir se eu não creio, porque a incredulidade, tal como o pecado, a incredulidade impede que se cumpra a palavra de Deus. Quando existe incredulidade, é como se a pessoa dissesse: eu não creio que o Senhor possa fazer. Então tem gente que diz: eu creio que o Espírito Santo pode fazer parte, um outro cristão pode ser batizado no Espírito Santo, se tornar uma testemunha verdadeira de Jesus. Mas quando se refere a ela, a pessoa não crê. Então, por isso vos digo, tudo que pedirdes em oração, crede, tem que crer, e assim será convosco. Hebreus, para a gente terminar. Lá atrás, Hebreus 4,16. Isso aqui tem tudo a ver com relacionamento e também com a oração. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da... Isso tem tudo a ver com a oração. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Está certo? Então, como é que a gente se chega ao trono da graça? Tem a ver com a oração. Então a gente tem que se chegar para buscar graça, misericórdia, para que também tenhamos graça e socorro no momento oportuno. Tudo a ver com a oração. Tudo a ver com a oração. E o último versículo, Tiago, logo após o livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vou repetir: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém? Então a oração é fundamental. Ela não está direcionada apenas para a solução de problemas. Amém? Vamos falar com Deus. Fiquem de pé, por favor. Vamos buscar a presença de Deus. Feche os seus olhos. Esqueça-se dos outros. Esqueça-se de tudo lá fora. Aproveite a oportunidade para buscar a Deus e se fortalecer. Se você não sabe para onde seguir, se você percebe que não quer mais fingir, levante a cabeça e não olhe para trás. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Se sua vida anda para um abismo sem fim, se os teus olhos choram e não quer esse fim, levante a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a
Deus que a tua vida, chame a Deus que a tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. chame a Deus, Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que o tempo passa, chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. sua chance Sua chance, sua vida pode se acabar. pode se acabar. Ele cura a ferida, Ele cura a ferida, te te libertará. libertará. Chame a Deus, Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que o tempo passa, chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. sua chance Sua chance, sua vida pode se acabar. pode se acabar. Ele cura a ferida, Ele cura a ferida, te libertará. te libertará. Chame a Deus, Chame a Deus, chame a Deus. chame a Deus. Feche os olhos, por favor. Esqueça-se das pessoas ao seu lado. Esqueça-se de tudo lá fora. E fale com Deus. Está escrito que devemos nos achegar confiadamente ao trono da graça para recebermos misericórdia e graça e socorro no tempo oportuno. Jesus disse: tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes e vos será feito. Jonas já estava desfalecendo dentro do peixe, nas profundezas do mar. Mas ele lembrou-se de Deus e ele clamou a Deus. Deus o ouviu e o livrou. As circunstâncias eram as mais impossíveis, mas isso não impediu que Deus o respondesse e o livrasse, porque as circunstâncias nunca serão empecilhos para a resposta e a manifestação do poder de Deus. Mas o pecado e a incredulidade, isso sim impede que Deus responda, que Deus se manifeste. Se há alguma coisa na sua vida contrária a Deus, se há pecados, é preciso confessá-los, se arrepender e confessá-los, para que haja perdão, não apenas por causa das respostas das orações, por causa da salvação, mas não podemos esquecer que o pecado nos encobre diante de Deus. Assim também a incredulidade é um grande
empecilho para que Deus responda. Quantos cristãos estão diante de circunstâncias difíceis e impossíveis, e às vezes não por pecado, mas por incredulidade, eles não recebem, eles não veem se cumprir em suas vidas promessas importantes que Deus fez, que serviria até para despertar a fé de tantas outras pessoas. Eles olham as circunstâncias e duvidam e desacreditam e dizem: eu não vou orar, porque as circunstâncias diante de mim são difíceis demais. Olhe para dentro de você, não permita que haja pecados lhe encobrindo diante de Deus, mas também não permita incredulidade no seu coração, porque por mais que Deus queira fazer, realizar, Jesus deixou claro que é preciso crer. Tudo que pedirdes em oração, crede que recebestes, e assim será convosco. Espírito Santo, se há pessoas aqui mantendo-se no pecado, fale com elas para que elas se arrependam, confessem, se arrependam, sejam perdoadas. Se há pessoas que têm sido incrédulas, por isso elas não têm lutado em oração, porque elas têm dado mais crédito às circunstâncias do que ao teu poder, Senhor. Fale com elas para que elas se libertem da incredulidade e apresentem um coração cheio de fé, que o Senhor possa se manifestar em suas vidas. As circunstâncias diante dos nossos olhos podem ser as mais impossíveis, elas não impedem que o Senhor se manifeste. Abençoe o teu povo, responda e venha abençoá-los. Nós, Senhor, te glorificamos. A ti pertence a salvação. Nas tuas mãos está a força e o poder. O Senhor é soberano, invencível, eterno, grande. Nada há que lhe seja difícil. Tu és, Senhor, o nosso Deus, o Deus que ouviu a súplica de Jonas, o clamor, e lá de dentro do ventre de um grande peixe nas profundezas do mar, o Senhor o ouviu e o Senhor o livrou, porque tu és Deus. Nada há que lhe seja grande, nada há que lhe seja impossível, Senhor. Nada há que o Senhor não possa realizar quando encontra corações abertos, voltados para ti, cheios de fé. Oh, engrandecido seja o nosso Deus, exaltado seja o nosso Deus. Fale com Deus, busque sua presença, sua face. Adore-o não apenas com os lábios, mas adore-o de todo o seu coração, de toda a sua alma, porque Ele é fiel para perdoar os pecados, Ele é fiel para levantar o caído,
Ele é fiel e poderoso para levantar do pó o desvalido e do monturo necessitado. Nada merecemos, mas quando cremos e buscamos e nos aproximamos dele de todo o nosso coração, ele responde, ele ouve e responde. Foi ele quem nos prometeu, dizendo: invoca-me, eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, que não conheces. Ó poderoso Deus, soberano Deus, seja glorificado, seja, Senhor, engrandecido. Nada há que se compare ao nosso Deus. Aceite o nosso louvor. Tu és o autor da vida, o consumador da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé. O nosso Deus, em Ti, Senhor, encontramos vida. Em Ti, a nossa alma, o nosso espírito encontra vida. Seja, meu Pai, glorificado, seja engrandecido, seja exaltado, e venha, Senhor, envolva aqueles que estão te buscando, aqueles que estão de coração buscando a tua face. Vem sobre eles, envolva-os, toca em suas vidas. Permita, Senhor, que a tua presença seja encontrada por eles. Dá, Senhor Jesus, dá o teu Espírito, unge, Senhor, aqueles que creem em Ti, que Te amam, que Te adoram, que trazem consigo um desejo sincero de ser uma testemunha verdadeira do Senhor. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Aceite, Senhor, a nossa fé, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso ser. Aceite o nosso louvor como uma oferta agradável a Ti. Tu és o nosso Deus, o Deus que ouviu Jonas de dentro do ventre de um peixe, o Deus que ouve o clamor daqueles que o buscam, o Deus que perdoa o pecador que se arrepende, o Deus que cura o doente, que liberta o oprimido, o Deus que torna possível o impossível, o Deus que responde. Seja, meu Pai, glorificado, seja engrandecido. Nós Te adoramos de todo o nosso coração. Aleluia. Exaltado seja o nosso Deus. Adore-o, agradeça-o de todo o coração. Aleluia. Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que é a tua vida, chame a Deus que é a tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida Ele quer tirar. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que o tempo passa. Levante as mãos. Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais.
sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Coloque a mão no coração. Peça o Espírito Santo para lhe ajudar, despertar o seu espírito em relação também a uma vida de oração. Muitas são as promessas de Deus que já poderiam ter se cumprido na vida de muitos cristãos, se eles tivessem batalhado em oração. Peça a Ele para despertar você e que você possa ver frutos extraordinários na sua vida. Nós te glorificamos e te agradecemos. Deus que crê, digam graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus.